Quinto Congresso Ambiental. 7h48, estamos aqui com Paulo Pellegrini para trazer as informações, a análise da Copa do Mundo. A bola está rolando, craques marcando gols, enfim, olha, a coisa tá bacana, tá bonita de se ver, não é isso, Paulo? Bom dia, e já começa hoje aí a segunda fase, né? Bom dia, Paulo. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra. Exatamente, hoje começa a segunda rodada, né, da primeira fase. São cada grupo com 4 seleções, cada uma joga 3 vezes. As 2 primeiras de cada grupo se classificam para a segunda fase, que é o primeiro conjunto de mata-matas, e as 8 melhores terceiras colocadas também. Então, a gente tem o total de 32 seleções classificadas. Lá daqui a mais ou menos uma semana e meia, encerram todos os jogos dessa primeira fase. O que a gente pode fazer de balanço dessa primeira rodada, vendo as 48 seleções jogarem, é que, primeiro, como o Adalberto tem ressaltado, os jogos estão muito bacanas, muito interessantes. Nenhuma das seleções entrou em campo só para se defender. Então, aí já tem um indicativo que serve de exemplo aí para muitos times brasileiros, do Brasileirão, Libertadores, que tem alguma ojeriza ao ataque, né? Jogam para não tomar gol e jogam no contra-ataque, jogam de forma reativa, essa coisa que o torcedor tem geralmente bronca, porque vê o time pegar sufoco o jogo inteiro. A Copa não está acontecendo isso, né? As seleções estão querendo jogar. Mesmo aquelas que têm um poderio técnico menor, vão para o jogo, vão para o confronto. Talvez a única seleção que entrou, fez realmente uma retranca como estratégia e funcionou, porque conseguiu segurar a favorita da Copa, foi Cabo Verde. Mas Cabo Verde não é uma seleção assim. Vocês vão ver nas 2 próximas partidas, né? Cabo Verde vai enfrentar ainda o Uruguai e a Arábia Saudita, e não vai ser esse ônibus estacionado na porta, esperando só não tomar gol. Então, assim, a gente tem esse primeiro destaque, né? A ofensividade, que está sendo refletida nos números. A Copa manteve, durante todas essas primeiras, foram 24 partidas, né, até agora, 2 por grupo. Então, dessas primeiras 24 partidas, uma média de gols de 3,17 por partida, que é uma média que a Copa do Mundo não vê desde a edição de 1958 na Suécia. Então, de lá para cá, nunca a Copa do Mundo teve uma média tão alta. Na verdade, nunca nem chegou a 3 gols por jogo. E ela está sendo mantida graças a placares cheios de gols, né? Ontem a Inglaterra 4-2, Colômbia 3-1. Então, a gente tem tido essas 2 boas novidades que a gente pode destacar. Tem outras 2 também, mas daqui a pouco eu destaco. Maravilha, maravilha. E, olha, os jogos desta quinta-feira, não é isso, Paulo? O que é que a gente tem de destaque hoje? Hoje começa a segunda rodada, né? Então algumas seleções precisam pontuar, precisam fazer pontos. Hoje, a primeira partida do dia, inclusive, entre República Tcheca ou Tchequia, eu pesquisei, tanto faz, né? Na verdade, o nome do país continua sendo República Tcheca, e por uma questão de marketing mundial, eles gostam de se apresentar com o nome Tchequia, porque é mais fácil, mas oficialmente o país não mudou de nome. Eu, particularmente, nunca me acostumo com esse nome Tchequia. Eu sou do tempo da Tchecoslováquia, que se desmembrou em 2 países, a República Tcheca e a Eslováquia. Sim. Então, a República Tcheca joga com a África do Sul, 2 seleções que perderam na primeira rodada e precisam vencer. Assim como as seleções do grupo B, do Canadá, todas elas empataram na primeira rodada. Então, todas precisam de vitórias. Hoje tem Suíça e Bósnia, o Adalberto está mostrando aí para quem está vendo pelo YouTube, e tem Catar e Canadá às 7 da noite. E fechando a rodada, fechando o dia de hoje, na verdade, a partida do grupo A, dos anfitriões do México contra a Coreia do Sul. Aí sim, um jogo que opõe 2 vencedores da primeira rodada, e quem ganhar esse jogo já matematicamente se classifica
para a segunda fase. Então, hoje, a quinta-feira, tem jogos dos grupos A e B, envolvendo 2 dos anfitriões. O Canadá joga hoje às 7 da noite e o México joga às 10 da noite. Além desses destaques, Alberto, 2 coisas que me chamou a atenção na Copa. A primeira, em relação à dinâmica do jogo. O fato de ter pausas para hidratação obrigatórias tem transformado o futebol numa espécie de jogo de basquete. O futebol tem, oficialmente, na Copa do Mundo, 4 tempos. Um tempo que vai até os 22 minutos, uma paralisação, depois volta aos 25, encerra o primeiro tempo, e no segundo tempo a mesma coisa. E os técnicos têm aproveitado esse tempo para fazer grandes instruções técnicas, táticas, mexidas, algo que transformou o futebol. O jogo tem mudado na volta da pausa da hidratação. Os próprios técnicos têm admitido isso. Porque a pausa para a hidratação, ela tem uma razão física, por conta de em algumas cidades dos Estados Unidos, as temperaturas estarem chegando aos 30 graus, mas o principal motivo é porque a FIFA sabe que, com a criação da Copa de Clubes no ano passado, a manutenção de diversas competições intercontinentais, como a Copa América, a Eurocopa, a Copa Africana das Nações, etc. E ainda enfim, eu quero dizer o seguinte: o calendário da Copa do Futebol não está parando mais. A verdade é essa. Não tem mais pausas, né? Me lembrei, a Liga das Nações, que é uma competição europeia que não existia. Só existia a Eurocopa e eliminatórias da Copa. E agora tem Liga das Nações da Europa, uma terceira competição entre seleções europeias. Então, a FIFA criou também o conceito de pausas para hidratação para também poupar os jogadores fisicamente, não expô-los a jogar 45 a 50 minutos de um tempo direto, sem uma pausa ali, né? Então, essa pausa tem transformado o jogo também em um momento tático. E, por fim, arbitragem. Isso está me chamando a atenção legal. Embora a gente esteja vendo lances que, na concepção de qualquer pessoa que entende futebol, é uma falta clara, é um pênalti claro, isso está acontecendo na Copa, os árbitros não estão dando pênalti, mesmo quando o cidadão leva uma butinada dentro da área. Mas, assim, no correr do jogo, a arbitragem não está tolerando jogador caindo no chão, com mão no rosto, rolando, gritando, levou uma trombada, caiu, o jogo está seguindo. Que alegria ver isso aí, porque no futebol brasileiro é intragável, a bola bate no ombro do jogador, ele coloca a mão na cara, ele cai no chão, o jogo para. Aí, atendimento que não existe, o jogo volta. Dali a 2 minutos, o jogador divide uma bola, cai no chão, bota a mão no rosto, o jogo para. Gente, isso não existe no futebol. Existe no futebol brasileiro, do nosso dia a dia. Mas a Copa do Mundo está mostrando claramente como é possível um futebol sem essa chatice. Tem a trombada, o cara caiu, segue o jogo, segue o jogo. O juiz fica observando de longe. O jogador já percebe que o juiz não vai parar o jogo. Ele levanta, porque ele não vai deixar o time dele com 10. Simples assim. Então, numa Copa do Mundo, você não vai correr o risco de tomar um gol que pode eliminar seu país porque você ficou fingindo com a mão no rosto. Você nem volta para o seu país. Então, a arbitragem está perfeita nesse sentido. Não está tolerando cai-cai, não está tolerando simulação, não está tolerando qualquer faltinha. Quem dera isso se vire tendência e o futebol mundial, principalmente o nosso brasileiro, adote isso finalmente. É a famosa catimba, né? Jogo de catimba, é isso aí. Paulo, e agora a gente fica na expectativa, né? Porque a parte de eliminações, digamos, ela vem na próxima fase, é isso? Na terceira rodada. Daqui a mais ou menos 6 dias, começam as terceiras partidas de cada time, e aí já alguém vai dançar. Todos os últimos colocados, ou seja, aqueles que pontuarem menos no conjunto dos 3 jogos, já ficam automaticamente eliminados, e mais 4 piores terceiros colocados. O que pode acontecer, que é algo que tem sido ressaltado bastante, como as partidas não são todas no mesmo dia, seria impossível colocar os 12 grupos para jogar no mesmo dia, e vai existir cruzamento entre grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, na próxima fase, os grupos que forem terminando depois já vão meio que saber o que precisam fazer para, se classificar. Eu preciso empatar ou ganhar por 2 gols de diferença ou por 3 gols de diferença, porque o meu adversário do outro grupo só conseguiu tanto. E 2, escolher adversário.
Se eu ganhar por 3 gols, eu fico em primeiro, mas vou pegar o terceiro do grupo tal, que é a Espanha, a França. Não quero esse confronto agora, então eu vou ganhar por 2 gols para poder pegar a Coreia, pegar enfim. Então isso pode ocorrer, muito provavelmente vai ocorrer, o que também não seria inédito, né? Infelizmente, competições de futebol, isso ocorre. Quando você divide por grupo, você sempre corre o risco de ter esse tipo de situação. Por isso que os pontos corridos, que é jogar todo mundo contra todo mundo, e quem tem mais pontos é campeão, são sempre a fórmula que praticamente tira a possibilidade desse tipo de situação. E ainda assim tem também a última rodada, quando é clássico, né? Joga Flamengo e Vasco. Se o Flamengo ganhar, o Vasco é campeão. Aí o Flamengo não ganha por Vasco por conta das rivalidades. Mas se não fosse a questão das rivalidades, os pontos corridos não tem esse tipo de coisa, que um grupo sempre pode ter. Mas como é impossível fazer uma Copa do Mundo, 48 seleções em pontos corridos, durariam 1 ano e meio de futebol, então a FIFA sabe que corre esse risco. Então a última rodada, daqui a 5, 6 dias, certamente a gente vai ter situações em que as seleções vão entrar em campo com alguma estratégia de resultado para saber o que é melhor para elas na próxima fase, o que também não garante nada. Você fugir de um confronto agora, você pode pegar ele depois e ficar fora do mesmo jeito, né? Verdade. Paulo, para a gente finalizar, né, tem que falar de seleção brasileira. Sim. E o que eu estou sentindo é que há uma expectativa muito grande, né, das pessoas, a gente conversa com as pessoas, uma expectativa muito grande para que esse time ele venha com alguma modificação, alguma coisa diferente. Né? Existe esse sentimento que precisa mudar, alguma coisa precisa mudar para ver se começa, pelo menos, a ter uma atuação mais condizente com o nome, né, da nossa seleção. Isso parece inevitável. Tanto que o Ancelotti, nos treinos, tem feito todas as simulações possíveis de escalação. Ontem testou o Gabriel Martinelli pela esquerda, colocou o Fabinho no meio campo, junto com o Bruno Guimarães, colocou o Léo Pereira na zaga, junto com o Marquinhos. Então, ele tirou do time titular Gabriel Magalhães, tirou o Casemiro, tirou o Rafinha, os mais criticados, né? Mas isso tudo é no treino, do que os jornalistas que acompanham estão relatando. A escalação mesmo, ele só vai soltar 3 horas antes do jogo. Ele tem usado essa tática de postergar o máximo possível aquilo que vai acontecer no jogo. Mas, assim, vai ter mudança, é impossível não ter. O Brasil não vai entrar em campo contra Haiti com a mesma formação que entrou contra Marrocos, até porque o Brasil precisa, além de vencer, ele precisa propor o jogo. A bola vai ficar com o Brasil. É o tipo do jogo que o Brasil vai controlar e vai ter as chances de gol. Ele precisa transformar um domínio territorial que vai ocorrer em chances e em gols, que essa é uma grande dificuldade desse time. Na seleção brasileira, ela é melhor quando ela é atacada e tem espaço para o contra-ataque, por conta das características dos seus jogadores. E contra o Haiti não vai ocorrer isso. O Haiti vai se fechar e vai especular 1 bola, 2 bolas para tentar surpreender. Então, assim, isso vai ocorrer. Neymar está treinando com bola já. As notícias são, ele não joga contra o Haiti, é impossível, está só treinando, tal. Mas olha só, se ele está treinando com bola, ele está clinicamente bem, ou seja, a panturrilha não está mais com problemas, e a questão é ver se ele aguenta jogar, se ele tem preparo físico e ritmo para encarar. O jogo contra o Haiti seria um jogo mais acessível, porque é um adversário mais fraco. Em outras palavras, eu não duvido de Neymar entrar em campo, não como titular, mas lá para os 40 do segundo tempo, entrar para ver o que acontece. Eu não duvido. Porque é teste. Porque se ele já está treinando com bola, é porque dor ele não está mais sentindo. Vamos aguardar. É possível. Todo mundo está dizendo que não, mas eu estou aqui fazendo uma aposta diferente. Eu não duvido do Neymar entrar em campo contra o Haiti amanhã, não. Olha, Paulo, eu acho que essa é a Copa do a gente não pode duvidar de mais nada. É verdade, é verdade. Tem acontecido alguns resultados surpreendentes. Sim. E a gente tem visto um futebol de alto nível, né? Que é o que a gente espera que a seleção possa apresentar. Vimos ontem a Inglaterra, como vimos anteontem a Argentina e a França. As 3 seleções tiveram momentos do jogo ali no segundo tempo, França, Argentina e Inglaterra, de um futebol avassalador. Assim, durante uns 20, 30 minutos, a Argentina, a França e a Inglaterra jogaram uma bola que a gente ainda não viu a seleção brasileira jogar. Então o Brasil precisa começar a pensar nesse nível de atuação que a coloque ali junto com as outras como postulante ao título. Hoje, nós não... É chato falar isso, está todo mundo torcendo para o Brasil e tal, mas hoje a gente ainda não viu, nesse ciclo do Ancelotti,
o Brasil com essa bola que a Inglaterra jogou no segundo tempo ontem. Foi um sufoco absurdo. Porque é uma questão de continuidade de trabalho. Você tem um técnico há muito tempo com a mesma seleção, jogando do mesmo jeito, você pega o ritmo, né? E o Brasil trocou de treinadores 3 vezes em 4 anos, é muito mais complicado. Mas vamos esperar nessa expectativa dessa Copa que esperar e torcer. Muito boa e vamos torcer com certeza. Paulo, muito obrigado pela presença. Amanhã você volta com mais informações e análise aqui da Copa do Mundo de Futebol. Bom dia. É isso aí, um abraço. Mayra Nogueira, a gente agora segue com Rádio Ciência em seguida. Tem mais Jornal Rádio Universidade.